Oi, oi, queridos! Meu nome é Cizueito e hoje é dia da tag dos 50%. Mas afinal, o que é a tag dos 50%? São algumas perguntinhas básicas que já foram criadas há muito tempo aqui no BookTube que fazem um balanço, digamos assim, das leituras do primeiro semestre. O que foi bom, o que foi ruim, o que se gostou mais, o que se gostou menos e as expectativas para o segundo semestre. Então, como ainda estamos em julho e ainda dá tempo, eu vou responder essas perguntas para vocês. Se vocês pensam que é fácil fazer esse negócio, gente, não é nada fácil. E a gente já começa pela primeira pergunta, que é difícil pra caramba. O melhor livro que você leu até agora em 2021? E aí, eu considero aqui o primeiro semestre apenas, ok? Apesar de eu estar gravando esse vídeo já no finalzinho de julho. O melhor livro, aí a gente já começa com a pergunta assim, para desconcertar a pessoa. Pergunta difícil, porque eu li mais de 40 livros já no primeiro semestre, mas o melhor livro foi A Casa dos Espíritos. Gente, este livro, ele é uma saga que envolve 70 anos e 4 gerações, 3 gerações, posso dizer que 4 gerações. Temos um homem aqui, que é da família Trueba, e temos uma mulher, que é a Clara, temos a sua filha, a filha da sua filha, e aí um monte de situações acontecendo, né? Isabel Allende escreveu esse livro quando ela saiu do Chile, devido a questões políticas, então esse livro está entremeado com essas questões espirituais também, questões afetivas, muito amor, né, em torno desse livro, muita espiritualidade, como eu já falei, até o livro se chama inclusive A Casa dos Espíritos. Ele foi tema de um dos vídeos que eu fiz com a Angelita aqui no canal, né, que é do projeto Literariamente, Angelita Escárdua. A gente fez um vídeo super profundo a respeito das relações estabelecidas aqui nesse livro, que são maravilhosas. A gente tem aqui um livro que a gente chora, a gente fica com raiva, a gente perdoa o personagem que a gente odiou, a gente tem uma situação de redenção de um dos personagens. Gente, é difícil até explicar a intensidade dessa leitura. Eu gostei demais e para mim foi a melhor leitura do primeiro semestre. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora em 2021? Eu não leio muitas continuações, infelizmente, porque eu acho esse tipo de leitura uma delícia. Esse primeiro semestre eu dei seguimento a 2 séries de livros e uma delas eu finalizei porque, felizmente, a editora Record lançou o último livro dessa série aqui, que eu sou, gente, apaixonadinha. Essa série, a gente chama ela de A Guerra dos Primos, A Guerra das Rosas, que conta a história da briga pelo trono inglês. Só que ele é contado por essa autora aqui, a Philippa Gregory. Esse livro é um romance histórico, é sempre sob o olhar feminino, o olhar de uma das mulheres que viveu essa época. Então, esse livro é o 6º. Eu posso dizer que ele foi a minha melhor leitura de série do semestre, porque eu não li tantas. Mas este não foi o melhor livro dos 6 livros da série. Nós temos aqui outros 5 livros. Ih, gente, será que eu vou conseguir enxergar? A pessoa não enxerga direito. Vamos de óculos para ver se eu enxergo bem aqui para falar para vocês. A gente tem, o primeiro livro é A Rainha Branca, o segundo é A Rainha Vermelha, o terceiro é A Senhora das Águas, o 4º livro é A Filha do Fazedor de Reis e o 5º livro é A Princesa Branca. Esses 5 livros eu tinha lido no ano passado e faltava o 6º livro ser lançado no Brasil. Houve um intervalo grande, inclusive,
mais de ano para o lançamento desse livro aqui. Eu gostei demais, adorei ter lido Philippa Gregory, inclusive comprei já outra série dela, estou aqui olhando para outra série que inclusive é bem maior do que essa, tem muito mais do que 6 livros, e eu gostei demais, mas é uma leitura que você precisa se preparar, né, para começar a ler, porque são 8, 10 livros. Um dos meus gêneros preferidos é romance histórico, então é uma série... É uma conclusão que estava muito aguardada e eu consegui finalizar muito bem. Gostei demais. Agora eu vou tirar os óculos, gente. Já posso tirar. Se eu precisar, eu coloco de novo. Mas minha terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Gente, vocês já viram o box da Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory? Se você não viu... Não deveria ter visto, porque você vai desejar, assim como eu também estou desejando. Mas é ainda um box que está muito caro. Eu ainda não tive coragem de comprar. Estou esperando ver se baixa o preço. Mas esse box é de um livro, né? A Morte de Arthur. Eu sou apaixonada pelas histórias, pelas lendas arturianas. Adoro. Esse box, como vocês podem ver aí na imagem, ele vem com 2 livros. O volume 1, que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, e o volume 2 igualmente, só que no primeiro vem o nascimento de Arthur Pendragon, marca também o surgimento de uma das maiores histórias da literatura ocidental. Entretanto, para que compreendamos a totalidade dessa lenda, é necessário que se compreenda também o período que antecede a vida do rei, seu caminho até a subida ao trono da Grã-Bretanha e as aventuras de cada um dos cavaleiros da Távola Redonda. Neste primeiro volume, Sir Thomas Malory narra desde as primeiras batalhas de Uther. Uther é o pai de Arthur, tá? Arthur é um filho bastardo de Uther, que era o rei. Uther Pendragon, ao casamento de Arthur e Guinevere, passando pelos contos de cavaleiros como Sir Lancelot e Sir Tristão. E aí tem o segundo volume, né, com essa inscrição no túmulo de Arthur: aqui jaz Arthur, uma vez rei, sempre rei, que se inicia o fim da história dos Cavaleiros da Távola Redonda. Neste segundo volume, dos contos do rei da Grã-Bretanha e seus companheiros, Sir Thomas Malory, que é o autor, relata a batalha final de Arthur contra o próprio filho, Sir Mordred, além de trazer famosas histórias com o romance entre Tristão e Isolda e os feitos da Rainha Morgana. Gente, isso aí tudo eu já li numa outra trilogia de Bernard Cornwell. Eu vou mostrar para vocês que, inclusive, está selecionado aqui. Mas eu quero ler mais sobre lendas arturianas. Quero ler mais sobre a história de Arthur. Até porque essa história, né, ela realmente existiu, mas a gente não tem documentos muito concretos. Então, cada autor, né, acaba relatando essas histórias com nuances diferentes. Então, é uma história muito rica, muito linda, e eu adoro ler. Vou esperar esse box, eu ter condições para comprar esse box, e aí farei essa compra. Minha quarta pergunta aqui é: o livro mais aguardado do segundo semestre? Gente, meu aguardo ansioso é por O Mar da Fertilidade, que é uma tetralogia de Mishima. Eu agora, né, Mishima virou meu queridinho, e eu tenho um amigo muito querido que leu O Mar da Fertilidade, os 4 livros, que são A Neve de Primavera é o primeiro, Cavalo Selvagem é o segundo, O Templo da Aurora é o terceiro e A Queda do Anjo é o 4º livro. E cada um desses livros, parece-me, que fala de uma etapa da vida, da vida humana. Então, é a infância, a juventude, a vida adulta e a velhice. Aparentemente é isso. E eu não tenho muita certeza, mas creio que seja.
Se vocês souberem, gente, comenta aí embaixo. Se vocês já leram, me digam. Mas eu tô muito ansiosa por esse relançamento. A Estação Liberdade anunciou que vai lançar todos os livros do Mishima no Brasil. Então, eu estou aguardando que esse seja lançado ainda no segundo semestre, porque já foi divulgado que será lançado sim. Então, veremos. A quinta pergunta é: o livro que mais te decepcionou este ano? E eu assisti diversos vídeos respondendo a essa tag. E todos os vídeos que eu assisti, as pessoas disseram que o livro que mais decepcionou foi este aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Em Águas Profundas, de Patricia Highsmith. Esse livro, ele foi super divulgado e realmente essa é uma autora que as expectativas em relação a ela eram muitíssimo altas. Mas como todo mundo falou desse livro, e eu acho que já ficou assim, lugar comum criticar esse livro, eu vou falar a respeito de outro, que eu também me decepcionei. A questão da decepção, gente, o que é decepção, né? É expectativas altas. Então, eu tinha altas expectativas em relação a Toni Morrison, porque eu nunca li nada dela e eu sei que, assim, todos dizem e eu imagino que eu vá achar sensacional, mas o primeiro contato que eu tive com Toni Morrison foi através de Sula. Esse livro aqui foi um livro enviado pela tag, eu sou assinante da tag Curadoria, ó, esse daqui é o box bonitinho, né, que o livro vem dentro, junto com a revistinha muito linda. No entanto, para mim, essa história foi bastante decepcionante. Foi aquém do que eu imaginava. E essa é a grande questão, né? A gente cria expectativa. E aí, quando não atende, gente? Mas isso é uma questão muito pessoal, né? Gosto. Porque, sem dúvida, Toni Morrison é uma escritora sensacional. Ela tem livros muitíssimo reconhecidos. Eu não li outro, mas certamente lerei. Eu tenho outras coisas dela aí. E eu preciso ler para trazer outras informações a respeito dela. Mas, sem dúvida, depois dessa leitura, minhas expectativas diminuíram. Talvez isso me ajude a gostar mais das outras leituras que eu farei dela. O Olho Mais Azul, que eu acho que é o próximo que eu vou ler. Mas enfim, de Sula, gente, realmente eu não gostei muito. Tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem saber mais a respeito dele, vocês podem procurar. A sexta pergunta é: o livro que mais te surpreendeu este ano? E o livro que mais me surpreendeu, até porque é esse lance das expectativas, né? Quando a gente espera muito, o livro tem que ser bom demais para superar ou para atender nossas expectativas. Mas quando a gente não espera muito, basta que o livro seja bom, basta que ele seja inovador, basta que ele tenha uma conexão com aquilo que a gente acredita ou que a gente quer ler, ou enfim, que a gente se conecte, né, com os personagens e com a história, que a mágica se faz. E isso aconteceu com Tudo é Rio. Eu não estou com o meu exemplar físico aqui, porque eu emprestei, mas vocês vão ver a capinha aqui. E Tudo é Rio é o livro de estreia da autora brasileira Carla Madeira. Por isso que a gente não cria expectativas, porque é uma autora nova. E eu li assim que o livro foi lançado, eu não sabia muito a respeito do livro. É uma narrativa maravilhosa sobre uma história lindíssima, muito pesada, né? Uma história complexa, uma história intensa, cheia de questões psicológicas, do jeito que eu gosto, né? Assim, com muito sofrimento, muita dor. Gente, eu adoro livros dolorosos, sofrimento, que me fazem sofrer também, sofro junto. Gente, eu sou dessas. Que me faz, livro que me faz pensar, que me faz sentir, que eu termino a leitura modificada. Tudo é Rio é esse tipo de livro. Conta a história de um casal que vive uma situação, um conflito muitíssimo grave e acaba
rompendo a partir desse episódio, desse incidente. Eu não vou falar o que é. E a partir dessa ruptura, o homem desse casal começa a frequentar um bordel, uma casa de garotas, de prostitutas, que fica perto da casa dele. E lá existe uma mulher, uma personagem maravilhosa, chamada Lucy, ou Lucy, e ela gosta muito do que faz. E ela se encanta por esse cara e ela quer que ele fique com ela. Só que ele não quer ficar com ela. Ele despreza ela. E aí a gente tem uma história de uma mulher, essa esposa desse cara, muito sofrida em casa, contando como foi a história de vida dela, a relação com esse cara, né, como conheceu ele. Nós temos a história de Lucy e toda a infância, adolescência, juventude, como ela chegou ali. O encontro deste homem com a Lucy e essas relações que acontecem lá, ele com a esposa também, e tudo isso se entremeia numa história muito sensível, uma história cheia de afeto, maravilhosa, gente. Quando eu falo afeto, eu falo emoção, sentimento, não necessariamente amor. Então, eu assim, indico para todas as pessoas esse tipo de leitura. E tem um final lindíssimo. Só isso eu tenho a dizer, para não dar spoiler. Mas vale muito a pena esse livro. Me surpreendeu e Carla Madeira já me ganhou. Minha 7ª pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Gente, tardei a conhecer este homem aqui, Joel Dicker. Tardei a conhecer e me arrependo por isso, tá? Porque esse livro, obviamente, não foi lançamento. Ele lançou esse semestre, eu acho que é quarto 622, algo assim. Eu vou colocar a capa aqui do lado também para vocês verem. Mas ele tem muitos outros livros em português já lançados no Brasil. E eu li este daqui esse ano, né? Esse livro, ele é um calhamaçozinho. Ele tem 564 páginas. Mas eu li, gente, em 3 dias esse livro porque praticamente engoli. Que livraço! Aquele livro para você se distrair, para você tentar descobrir o que aconteceu, um thriller de primeira. Eu amei Joel Dicker, é um cara que eu quero ler tudo dele, não desgrudo mais, e é minha indicação para quem quer aquela leitura grudinho, sabe? E que seria uma distração, e que seria uma coisa para passar o tempo, para relaxar, uma leitura gostosa. Cabe muito bem esse tipo de leitura. Não que seja um acontecimento leve, tá, gente? Estamos falando aqui de um assassinato, um corpo que é achado e um cara que é um escritor que vai para casa de um amigo e esse amigo é suspeito de um crime ocorrido muitos anos antes, e aí esse escritor tenta ajudar esse amigo esclarecendo esse crime. Então, nós não estamos falando de um assunto banal, né? Mas uma condução de investigação. É um thriller, não é nada que faça a gente sentir demais, chorar demais, sofrer demais. É uma leitura de passatempo deliciosa, mas Joel Dicker já está no topo da minha lista e quero comprar tudo que ele lançar. Indico também. Minha 8ª pergunta é: a sua quedinha por personagem fictício mais recente? Gente, eu já tô meio velha para ter quedinha por personagem. Mas, assim, eu acho que essa pergunta aqui dessa tag seria, assim, para pensar num crush e tal. Isso até acho um pouco superficial eu responder essa pergunta. Eu queria pensar, assim, qual personagem mais intenso, um personagem mais problemático, aquele personagem, né, que mexe com a gente. Mas aí eu fujo da pergunta, eu acabo entregando todas as minhas questões, né? Então, o que eu pensei? Falei, cara, eu vou trazer, então, esses 2 livros aqui
né, que é Excalibur e o Inimigo de Deus, que são os volumes 2 e o volume 3 da trilogia do Bernard Cornwell, que foi o que eu falei para vocês, das Crônicas de Arthur. O primeiro livro é O Retorno do Rei, é um de capa azul, e O Retorno do Rei eu li no ano passado, e esses dois aqui eu li esse ano. E nós temos um personagem aqui que não é Arthur. Eu poderia falar Arthur para vocês como meu crush, mas não é Arthur. Sabe quem é meu crush? Derfel. Derfel, que se escreve com F, é o amigo, o melhor amigo de Arthur. Porque eu achei, assim, Arthur meio chatinho aqui, sabe? Um cara meio, assim, indeciso. E ele acaba assumindo um lugar secundário até nesse livro aqui de Bernard Cornwell. Apesar de Arthur ser Arthur, né? Derfel, ele conta... Ele é o narrador da história de Arthur. Então, ele vai contando a sua própria história ao lado de Arthur. E é um cara... Que faz escolhas muito mais, não, tão ousadas quanto Arthur. Obviamente, Arthur é um rei, ele tem outras responsabilidades, mas eu achei esse personagem uma graça, assim, muito, muito especial, inclusive porque a gente está dentro da cabeça dele, né, aqui como narrador. Então, para trazer mais livros para vocês e mostrar outras coisas interessantes que eu li, eu trouxe aqui as Crônicas de Arthur e nosso personagem, Derfel, o melhor amigo de Arthur. E agora sim, nós temos, então, a 9ª pergunta, seu personagem favorito mais recente. E agora eu trago potência de amor, potência de ódio, potência total, que é a Blythe Connor, a nossa protagonista desse livro aqui, O Impulso, de Ashley Aldrin. Eu amei esse livro, gente. Inclusive, eu fiz um vídeo com a Angélica Tironi, que é psicanalista, sobre todas as nuances, né, desse livro. É um livro super psicanalítico, um livro muito pesado, que fala de relações entre mãe e filha, relações maternas. Tem uma questão muito importante aqui de transtorno, né? Mas eu não quero me aprofundar para não dar spoiler, mas nós temos a Blythe, que é essa personagem, uma mulher que teve uma relação muito difícil com a mãe e a sua mãe, consequentemente, com a mãe dela. E a própria Blythe pensava se queria ter filhos ou não, mas se tivesse, queria estabelecer uma relação diferente com seus próprios filhos. Então ela tem a Violet. E a Violet é um bebê que não gosta muito dela, né? Não gosta dessa mãe. E ela começa a estabelecer uma relação muito difícil com essa criança. Nós temos aqui, então, vários conflitos, uma história muito intensa. É um thriller também, mas tem uma carga dramática e psicológica muito intensa, do tipo que eu gosto. Aquele livrinho que eu amo. E eu acho que se você não tem essas questões com maternidade, eu indico esse livro para você, tá? Não deixe de ler, mas tem uns gatilhos importantes se essa for uma questão para você. Então, nós temos aqui suicídio, nós temos violência infantil, então, relações maternas. Então, é bom pensar se é um bom livro para este momento para você. Mas se você não tem estas questões, se aventure nesse livro aqui, que é um livraço, amei demais, adorei. Tirei a pilha de livros aqui que já estava insustentável e vou ler para vocês agora a 10ª pergunta. Um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. O livro que me fez chorar, gente, foi, sem dúvida, Araceli, Meu Amor. Este livro aqui é um livro bem antigo, a respeito de um crime que ocorreu em 1973, aqui em Vitória, na cidade onde eu vivo. E este crime ainda
faz parte muito fortemente da história, né, do Brasil, mas especialmente aqui do meu estado. Então, José Louzeiro é um jornalista que escreveu este relato, né, de jornalismo investigativo. Esse livro aqui ele foi censurado no primeiro momento, que a gente ainda estava na época da ditadura naquela época. O assassinato ocorreu em maio de 73 e o livro só pôde ser lido pelas pessoas, pelo público, pela sociedade lá perto dos anos 80, né, que esse livro ficou bastante acessível, inclusive foi um sucesso na época. Hoje ele já está disponível na Amazon. Mas esse é um crime que foi bastante bárbaro, gente, muito cruel, muito violento com uma criança, né, contra uma criança. A gente fez um vídeo, eu, Guilherme e Gerlan, no projeto Nós Três em Resenha, então a gente tem um vídeo bem extenso aqui no canal falando sobre esse livro e sobre esse crime que ocorreu aqui no Espírito Santo. Então, este livro me fez chorar porque é baseado num crime contra uma criança que de fato aconteceu e que está na memória do capixaba até hoje. E deve estar por muitos anos, né? Então, eu não queria deixar de registrar esse livro aqui como uma importante leitura. 11ª pergunta, um livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre. E aí eu vou trazer para vocês, incrivelmente, O Médico e o Monstro. E aí eu tenho 2 edições. Esse livro me deixou feliz porque eu fiz um projeto de leitura, não vou dizer leitura coletiva, porque foi uma coisa diferente da leitura coletiva. Eu fiz a leitura em voz alta, fiz uma leitura em lives, em voz alta, enquanto as pessoas que estavam participando da live comentavam, falavam a respeito do livro. E eu fiz a leitura nesta edição e li os textos de apoio desta edição aqui da Penguin, que sempre traz ótimos textos de apoio. Então, essa história é uma história clássica, um livro clássico de terror, bastante complexo. Ele também foi tema de uma conversa com Angelita Escárdua. Então, se você quiser saber um pouco mais ou acompanhar a leitura do livro ou acompanhar a discussão com a Angelita, você pode buscar os vídeos aí no canal que você vai encontrar. Então, foi um projeto que me deixou muito feliz, que eu tive a participação de muitas pessoas queridas e que gostam do que eu faço. E esse livro é um livro clássico, né? Que a gente sabe o que acontece de forma geral, mas não sabe detalhadamente o que de fato acontece e quem são esses personagens, né? Esse Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Quem são essas figuras, né? E que características elas têm e como essa trama se dá. E o final, quem sabe o final? Só lendo mesmo para saber. Porque o que a gente sabe é que existe essas facetas, né? De médico e monstro numa mesma figura, numa mesma pessoa. Mas a gente só sabe isso. Então agora, para quem leu, para quem acompanhou ou para quem já teve acesso ao livro, agora sabe mais. Então esse projeto me deixou muito feliz, por isso esse livro me deixou muito feliz. A 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2021. Gente, eu não me lembro de ter assistido muitas adaptações cinematográficas, mas para não deixar a questão em branco, aquela, né, que responde, que não sabe a resposta e chuta, né, sou eu. Enfim, eu vou falar a respeito dessa série de livros aqui, que eu acho que não são livros infantis, tá, gente? Porque eu não leria esses livros aqui para uma criança. O Menino que se Alimentava de Pesadelos, esse é o livro 1 dessa série It's Okay to Not Be Okay. A pessoa tira os óculos, não enxerga mais. Da coreana Ko Moon Young. Esse é o primeiro livro. E esse aqui é o segundo, Criança Zumbi. São livros, tá? Eu acho que tem 5 livros já aqui no Brasil.
Eu encontro eles na Amazon e esses livros, eles são de uma autora que inspira a personagem de uma série da Netflix, uma série coreana, chamada Tudo Bem Não Ser Normal. E eu estou assistindo essa série, eu estou bem no finalzinho, estou achando uma gracinha, é uma série linda, parece um pouco jovem, né? Tipo jovem adulto. Então, uma série um pouco infantil, talvez, mas eu tô achando um barato, tô adorando assistir. Ela é baseada na história desta escritora, que ela é um pouco, digamos, agressiva, é um pouco diferente, e de um rapaz que trabalha num hospital psiquiátrico e que tem um irmão mais velho que é autista. E esse casal tenta se entender dentro desse universo, desse hospital psiquiátrico e desse universo cheio de comédia, né? Que é uma série bem engraçadinha, mas que tem bastante drama também, né? Uma carga dramática muito interessante de acompanhar. Então, eu tô achando uma graça. E esses livros, eles estão dentro do contexto da série. Por isso, inclusive, que eu comprei os livros e pretendo fazer a coleção inteira dos livrinhos. São muito lindos. Então, se eu tenho algo para dizer a respeito de adaptação cinematográfica, livro e filme, eu acho que essa seria uma boa indicação. A 13ª pergunta é: sua resenha favorita nesse primeiro semestre? Que seria o vídeo que eu mais gostei de ter feito. E aí eu acho que isso tem, né, uma relação muito grande com um livro que a gente gostou muito de ler, e um livro que a gente ficou muito inspirado, e também tem a ver com o momento que a gente faz o vídeo, né, com o estado de espírito que a gente está quando faz o vídeo, e com o tempo entre terminar o livro e fazer o vídeo. Quanto mais rápido, no meu caso, eu faço o vídeo, mais intensa tá a minha sensação, os meus sentimentos, a minha emoção em relação ao livro. E aí eu vou mencionar para vocês o Vida à Venda, de Mishima. Este livro eu simplesmente amei e virei fã de Mishima, né? Esse livro é super importante, né, não esse livro, mas o autor em si é muito importante para a literatura japonesa. Esse livro aqui, ele tem uma pegada meio policial, uma pegada meio... Ele é muito fora da caixinha, gente, esse livro. Nós temos um personagem, que é o Anil, e que coloca a vida dele à venda. Ele, em um dado momento, descobre que ele não quer mais viver, tenta suicídio, não dá certo, e fala: então, eu vou colocar minha vida à venda e quem comprar faz o que quiser dela. E aí nós temos uma série de acontecimentos, de tramas se dando a partir dessa vida disponível sendo comprada. E é muito legal, assim, ver como que isso vai transcorrendo, né? E como o ponto de vista do Anil também vai mudando a respeito da própria vida, né? E de como ele enxerga o mundo e a importância disso, a importância de viver. Eu tenho já um vídeo também, como a própria pergunta indica, né? O vídeo que eu mais gostei de fazer. Então, é só procurar aí no canal que você vai achar. E esse livro aqui, muita gente comprou esse livro por causa desse vídeo. Então, eu acho que eu fiz meu trabalho direitinho nesse vídeo do Vida à Venda. Minha 14ª pergunta é: o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano? Gente, eu não sei se é porque meu nível de exigência é muito alto, se eu comprei menos livros esse ano. Eu tenho livros lindíssimos da Carambaia, né? Que tem edições maravilhosas. Mas, enfim, na hora de fazer a busca aqui, eu não consegui me desgarrar dos mangás. Este ano eu resolvi comprar mais mangás e ler mais mangás. Então, saiu um recente que chama Okusai, é esse daqui, na verdade assim, Okusai, tá? Este mangá fala da vida do lendário Katsushika Okusai, que foi um artista japonês que
desenhava, né? Tem alguns desenhos muito icônicos dele. E aí esse mangá conta a vida dele. E eu acho ele muito lindo, gente. Olha, ele tem uma jacket, tá vendo? Olha que bonito. E aí retirando aqui, né? A gente tem aqui ele velhinho, né? Então ele jovem, tá vendo? Ó, ele mais jovem, com o pincel, e ele velhinho, com a bengala. Então faz essa relação, né, bonita com a questão da passagem do tempo. E mangás são coisas muito lindas, né? São obras muito lindas, porque tem essa coisa gráfica, né, visual muito forte. Então eu peguei um mangá porque eu achei que valeria a pena compartilhar com vocês esse interesse recente meu por HQs e mangás. Então, a minha 14ª pergunta está respondida com este mangá, Hokusai, de Shotaro Ishinomori. É isso, gente. Preciso praticar meu japonês, porque tá ruim, né? Mas é isso, ok? E aí vamos para a 15ª e última pergunta, que é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aí eu preciso e quero muito ler Memórias de um Doente dos Nervos, de Daniel Paul Schreiber. Este livro foi a inspiração para Freud fazer seus estudos, né, sobre a psicose, pela ótica psicanalítica, né? Então esse livro foi recém-lançado pela Todavia, um livro que está com a capa maravilhosa. Esse homem, né, que escreveu esse livro era um juiz, que aí ele faz, né, aqui um relato da própria experiência de loucura dele, né? Então ele vai fazendo a sua compreensão, o seu relato todo ao longo da sua vida aí. E aí a gente tem esse livro. Ficou esgotado por muito, muito tempo, muita gente buscando ter o livro e agora a gente tem acesso a ele. Então eu preciso muito ler essa obra. Então, gente, foi um vídeo super longo, mas respondi as 15 perguntas. Chegamos ao fim, afinal de contas, foram 6 meses de leitura e não é rápido dizer realmente o que a gente achou de tanta leitura, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês a fazer boas escolhas de leituras ou se afastar de algumas coisas, caso vocês escutem algo que não tenha agradado aí no meu relato. Enfim, comenta aí comigo, gente, que a parte mais gostosa dessa história é essa interlocução com vocês que estão assistindo. E curtam o vídeo, porque isso ajuda pra caramba na divulgação. E me sigam no Instagram, porque lá eu posto as leituras com mais periodicidade, falo mais sobre livros, sobre lançamentos, falo sobre promoções, inclusive, e eu vou colocar todos os links para a compra desses livros aqui no box de descrição. E se você tiver interesse na compra de qualquer item pela Amazon, você ajuda o canal sem onerar a sua compra. Então é isso, a gente fica por aqui, um beijo e até logo. Tchau, tchau!